As origens misteriosas dos Slenderman e suas possíveis inspirações em mitos antigos sobre figuras altas e sem rosto, presentes em culturas ao redor do mundo há séculos. O tema une uma construção digital recente com camadas profundas de memória coletiva, onde o medo do desconhecido se encarna na silhueta alongada, na ausência de traços faciais e no silêncio que cerca quem observa. Surgido das largas bordas da internet, esse personagem se tornou símbolo de como lendas urbanas podem nascer no espaço entre o texto, a imagem e a imaginação de milhares de pessoas. A partir de uma edição de imagens e descrições vagas, o Slenderman ganhou forma social, abrindo espaço para narrativas que atravessam blogs, vídeos e jogos, consolidando-se como uma figura de presença quase universal, mas de origem obstinadamente elusiva. Logo nos primeiros textos que o apresentaram, destacava-se a combinação de elementos simples: traje escuro, corpo extremamente esguio, braços longos que pareciam atravessar distâncias com um simples gesto, e ausência de rosto. Não havia no Slenderman uma motivação explícita, uma presença que paira, observando, alterando o ambiente ao redor e, por vezes, induzindo o medo a partir do simples enquadramento de uma figura que não se alimenta de palavras, mas de silêncio. Essa ambiguidade tornou-se a força motriz da lenda. Quanto menos se sabe, mais espaço resta para o que a mente preenche. Em poucos meses, a imagem circular pelo globo, alimentada por debates, adaptações e versões locais, transformando-se em um caso exemplar de como o anonimato pode ser o maior antagonista da narrativa. O Slenderman passou a operar como uma figura liminar entre a paranoia tecnológica e os velhos medos mitológicos. Em termos de background, a sua gênese está enraizada no mundo da edição digital, onde a manipulação de imagens cria a ilusão de realismo, e o testemunho de haters, curiosos ou céticos ajuda a moldar uma aura de verossimilhança. A narrativa que o envolve não depende de uma única origem, mas de uma confluência. O folclore tradicional que sempre viu o invisível como ameaça, o rumor que transforma uma história em lei não escrita, e a cultura de internet que valida o que circula com reis em comum. Assim, o Slenderman se tornou não um personagem, mas um vetor de imaginação coletiva que transforma espaços cotidianos, florestas, parques, ruas pouco iluminadas, em cenários de suspense. A construção do personagem carrega consigo uma leitura de poder e medo que ecoa temas presentes em sociedades diversas. A figura alta, quase esquelética, funciona como um antídoto para a intimidade. Ao não revelar traços, ele impede a criação de empatia, colocando a distância como arma narrativa. O traje formal, muitas vezes descrito como terno preto, contrasta com a natureza selvagem do ambiente em que costuma aparecer, criando uma dissonância inquietante entre civilização e predatismo. O rosto ausente transforma-o em símbolo de uma autoridade que não se importa com as regras humanas, uma figura que parece atravessar o mundo sem obrigação de explicação, alimentando a sensação de que há algo maior e invisível operando por trás da realidade cotidiana. No cerne dessa mitologia contemporânea, está a ideia de que o medo pode nascer não de monstros tangíveis, mas de ausências. A ausência de rosto, de voz, de uma identidade reconhecível, funciona como um catalisador para projeções. O que está por vir, o que pode acontecer, o que não se sabe. Em termos narrativos, o Slenderman não precisa de uma origem clara para satisfazer o impulso humano de explicar o inexplicável. A força de uma lenda antiga reside justamente na capacidade de permanecer aberta, de sugerir causas sem fornecê-las, de deixar espaço para que cada leitor, cada telespectador, encontre sua própria história de risco. O que se observa, então, é uma espécie de ponte entre o antigo e o moderno. Do ponto de vista histórico, muitas culturas ao redor do mundo mantêm a lembrança de figuras altas que vigiam, interrompem jornadas ou conduzem pessoas para o desconhecido. Em muitos casos, essas figuras são associadas aos bosques, aos caminhos desérticos ou aos limites entre o dia e a noite, entre o conhecido e o que não pode ser nomeado. A presença de uma entidade alongada, sem rosto, que observa e que pode agir de forma imprevisível, remete a esquemas arcaicos de terrores que se instalam no limiar entre o humano e o não humano. O Slenderman, nessa leitura, funciona como um vidro opaco que reflete as fantasias de gerações inteiras sobre o que espreita na borda do mundo. Ao mesmo tempo, é possível perceber que esse enigma não surge do nada. A narrativa moderna tende a dialogar com tradições visuais de outros continentes, que ao longo dos séculos retrataram figuras imponentes, às vezes desprovidas de traços fáceis de decifrar. Em várias mitologias, o corpo gigante é um símbolo de força, mas a face ausente pode indicar uma outra dimensão de poder. O poder de influenciar sem se aproximar, de provocar medo sem revelar intenções. O Slenderman, ao apelar para essa ambiguidade,
se enquadra em um arquétipo de vigilante ou predador invisível que atravessa fronteiras culturais sem precisar de uma explicação única. Assim, o mito cresce pela pluralidade de raízes que alimentam sua sombra. Para entender as possíveis inspirações antigas, vale olhar para as tradições que exploram, de maneiras distintas, a figura da altura extrema e da ausência de rosto. Em algumas culturas, criaturas que se movem entre o mundo humano e o invisível são descritas como formas que desafiam a escala natural, parecendo tocar a superfície do mundo com dedos longos ou com passos que não deixam marcas. Nessas narrativas, a imponência do corpo não é física. É uma metáfora de controle, de capacidade de atravessar fronteiras, de persistir onde o humano se sente vulnerável. O Slenderman pode, assim, ser visto como uma reinterpretação moderna desse tipo de presença, filtrada pela lente digital e pela linguagem visual contemporânea. Entre os paralelos mais próximos que vêm à tona estão as histórias de figuras faciais ausentes que circulam em tradições do leste asiático e do Pacífico, onde o rosto muitas vezes guarda segredos de identidade, posição social ou vínculo com o sobrenatural. A ideia de ocultar a face pode indicar uma posição de poder que não precisa de consentimento, ou uma entidade que atua nos bastidores sem interessar-se pela visibilidade humana. Nesses contextos, rostos são símbolos. Eles comunicam história, afeto, status ou alma. Quando o rosto é negado, a relação entre o observador e o observado muda radicalmente. O que é visto não é necessariamente aquilo que é, e o que se vê pode não ser a totalidade do ser. O Slenderman, ao se apresentar como presença fenomênica que não se revela, opera dentro dessa tradição de mistério que move a narrativa para além de uma explicação simples. Há também uma linha que conecta os Slenderman às tradições de figuras que atuam como guardiões ou caçadores de caminhos nas literaturas folclóricas europeias. Pense-se em seres que aparecem à borda dos bosques, que impõem silêncio, que pedem tributos de medo ou atenção. Em muitos contos, a figura do observador alto e silencioso serve para conduzir personagens ao limiar entre a inocência e a responsabilidade, entre a infância e a maturidade. Quando a lenda moderna adota esse tipo de figura, ela está, de certa forma, reciclando um vocabulário de medo que já circulava entre os contos de Bola de Lama, de bruxas que se escondem nas sombras das árvores, de criaturas que não sabem bem o que dizer, mas sabem exatamente como fazê-lo sentir-se pequeno. O Slenderman, nesse arranjo, funciona como uma encarnação contemporânea desse vocabulário, com a vantagem de estar ausente, sendo visto como um contorno que se agiganta ao redor. Os mitos africanos, oceânicos e indígenas das Américas também oferecem motivos que parecem ecoar o Slenderman, não como cópias exatas, mas como expandimentos do mesmo tema. A presença que habita as margens, que não precisa de rosto para assinalar a presença de algo que não pertence plenamente ao humano. Em muitos casos, as histórias falam de entidades que aparecem nos becos, nos cerrados, nos espaços entre as casas, portando um silêncio que pesa como uma paisagem sem vento. A ideia de uma figura que não busca reconhecimento, que não declara alumentos, mas que transforma o ambiente com a simples presença, tem uma ressonância antiga. É o sussurro de uma cultura que reconhece que o medo pode ser gerado pela ideia do que não se pode nomear. O Slenderman, ao cruzar essas tradições, atua como uma ponte entre o medo antigo e a curiosidade contemporânea por explicações digitais. A narrativa moderna, por sua vez, se apoia na potência do visual. A imagem da silhueta alta, com membros alongados que se movem com uma economia de gestos, funciona como uma janela que sugere mais do que revela. A ausência de rosto não é uma falha visual. É uma estratégia de narrativa que permite que o observador projete, imagine, teme. Esse recurso é antigo em sua função. Permite que o participante da história complete o vazio com suas próprias ansiedades. Em culturas distintas, as máscaras, literais ou simbólicas, acompanham rituais, mitos de iniciação, cerimônias de passagem. O Slenderman utiliza esse vácuo, o rosto ausente, como um espaço quase sagrado de projeção, onde cada leitor ou jogador inscreve seus temores e desejos. A curiosa convivência entre tradição e inovação ajuda a explicar por que o Slenderman se tornou tão resistente à simples explicação causal. Não se reduz a uma única origem. Cresce ao longo de uma rede de referências, de lendas, de imagens que repetem o tema da figura alta, sem rosto, permanecendo ao mesmo tempo presente e indecifrável. Em termos de construção, isso faz dele um fenômeno que não se esgota em um texto ou em um vídeo isolado, mas que se perpetua através de recontagens, adaptações, variações locais que conferem novos sentidos ao mesmo ser. O resultado é uma mitologia que não precisa de um criador único para existir. Sua legitimidade deriva da multidão de vozes que o invocam, cada uma acrescentando um detalhe, uma nuance de medo, uma interpretação de código ou uma ponte para uma nova mediação.
Ao olhar para o legado de mitos antigos sobre figuras altas e sem rosto, também é útil considerar o papel do espaço onde essas presenças atuam. Florestas, ruas desertas, casas abandonadas, esses cenários não são fundos neutros. Eles participam da narrativa, modulando a tensão entre o que pode ser visto e o que permanece invisível. O medo se alimenta de espaços que parecem conhecer o observador, que sugerem que a normalidade pode ser rompida a qualquer momento. A figura alta, quase imóvel, sugere que a vigilância é constante, que a ameaça pode emergir sem aviso, que a razão pode falhar diante de uma forma que se recusa a ser decifrada. Assim, o ambiente funciona como coautor da história, orientando a leitura de cada cena e aprofundando o sentido de que não há lugar seguro quando a sombra do alto se aproxima. Essa textura de espaço e figura ajuda a entender por que o Slenderman continua a fascinar tanto legões de fãs quanto críticos. A presença dele funciona como um espelho no qual diferentes culturas projetam seus próprios temores sobre autoridade, destruição de inocência, controle social e vulnerabilidade individual. Em alguns leitores, a ansiedade pode se converter em curiosidade científica ou lúdica, levando a produções que investigam, com humor ou precisão, as regras do jogo de esconderijos e perseguições. Em outros, a figura se âncora em um medo mais profundo, ligado à percepção de que a normalidade pode ser violada de modo sutil, quase invisível, e que a resposta não está em confrontar o monstro, mas em entender como a sociedade tolera o seu silêncio. A partir dessa articulação entre mito antigo e narrativa tecnológica, surge uma leitura sobre o que faz com que certos símbolos resistam ao tempo. O Slenderman não depende da descrição, mas do conjunto de sinais que o cercam. A ideia de uma presença que inibe a fala, o ritmo quase ritual de suas aparições, a sugestão de que a derrota do indivíduo está ligando-se a uma rede maior de forças. Esses elementos, repetidos em histórias diferentes, criam uma espécie de repertório ficcional que pode ser reutilizado, modificado e recontextualizado sem perder a sua força. Nesse sentido, ele se coloca como uma espécie de mito vivo, que respira conforme as plataformas que escolhe para se manifestar, que se renova quando recebe novas imagens, novas vozes, novas interpretações. Ao longo das leituras que o cercam, o Slenderman revela também uma qualidade de mitos que talvez seja a mais antiga de todas: a capacidade de ensinar pelo medo. Não no sentido de instruir sobre como agir diante de um monstro, mas de ensinar sobre os limites da percepção, sobre como o olho humano é falível, sobre como a mente cria padrões para explicar o que não pode compreender. A figura alongada, sem rosto, funciona como um teste de imaginação. Até que ponto a nossa mente é capaz de ver além do que é dado? Até onde a sombra pode ser interpretada como sinal de presença? E até que ponto o silêncio pode se tornar um mapa de possibilidades perigosas? O Slenderman, nesse quadro, não é uma figura de medo, mas um instrumento que provoca o pensamento. Como as narrativas moldam experiência, como a internet transforma o medo em uma coletividade compartilhada, como a imaginação funciona como um campo de batalha entre o que é real e o que é simulacro. Para muitos leitores, a comparação entre o Slenderman e mitos antigos não reduz a lenda a uma simples cópia. Em vez disso, fornece um roteiro de leitura que valoriza a continuidade humana com a invenção tecnológica. A interpretação de cada cultura, com seus rituais de iniciação, com seus medos sagrados, com sua forma de narrar o incompatível, encontra no Slenderman uma forma de dialogar com o presente sem abandonar o peso do passado. A figura alta, sem rosto, transforma-se, assim, em uma espécie de espelho que não só reflete o que tememos, mas também a forma como desejamos lidar com esse medo. Por meio dele, o humano confronta a própria fragilidade, e ao mesmo tempo, a capacidade de criar sentido a partir do vazio. No terreno da produção cultural, esse fenômeno assume ainda uma dimensão ética. A lenda moderna traz com ela implicações sobre como tratamos o medo, como ele é representado e como pode ser compartilhado ou contestado. A forma digital amplifica a força de uma imagem simples, mas sua força depende da participação coletiva. Cada história, cada vídeo, cada variação, acrescenta um detalhe que pode ampliar ou reformular a percepção do que é o Slenderman. Em culturas distintas, essa prática de participação transforma o mito em um organismo vivo que respira com o tempo, respondendo às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. O resultado é uma lenda que não se encerra com uma explicação conveniente, mas que continua a evoluir, a ser contestada, a dar lugar a novas leituras. A partir da análise das possíveis inspirações em mitos antigos, fica claro que a interseção entre os Slenderman e as tradições de figuras altas sem rosto é menos uma linha de origem definitiva do que um novelo de referências que se entrelaçam. A experiência humana, com seu tremor diante do desconhecido e sua atração pela ambiguidade, encontra nesse tipo de figura uma forma de testar hipóteses sobre o que é real,
o que permanece invisível e o que existe na mente. O anonimato do personagem pode ser visto tanto como uma estratégia de terror quanto como um comentário sobre a natureza da crença na era da informação. A ausência de rosto, que evita a empatia imediata, força o observador a projetar intenções próprias, e ao fazê-lo, transforma o medo em uma experiência individual que se torna, ao mesmo tempo, compartilhada. Esse diálogo entre o antigo e o novo revela que as origens misteriosas dos Slenderman não pedem uma linha de tempo fixa. Em vez disso, o que emerge é uma paisagem de significados que se move com a cultura que o consome e renova. A figura alta, sem rosto, permanece misteriosa, não porque seja impossível de entender, mas porque a sua força está na capacidade de permanecer desprovida de uma origem única, de oferecer várias possibilidades de interpretação. E assim, a narrativa dos Slenderman se abre, para receber novas camadas de mito, novas imagens, novas vozes que desejem dar continuidade a esse enredo que começou sem um autor claro e que, ainda hoje, parece não ter fim. Cada novo comentário, cada nova criação, agrega uma camada a um corpo que, paradoxalmente, só existe pela ausência de traços definitivos. O texto que se constrói a partir dessa reflexão não encerra a discussão, mas amplia o espaço para uma leitura contínua. Ao manter o foco na ideia de que mitos antigos de figuras altas e sem rosto assistem à história humana desde séculos, o Slenderman se coloca como um ponto de encontro entre o que já foi temido e o que, na era digital, é temido de novas maneiras. A partir daqui, leitores, jogadoras e espectadores têm a possibilidade de perceber como a imaginação funciona como uma ferramenta de sobrevivência psicológica, como a fantasia organiza o medo, como a cultura transforma o invisível em narrativa duradoura. E, ao mesmo tempo, é possível reconhecer que esse fenômeno não está preso a um tempo específico. Ele viaja, se adapta, ressurge em diferentes formatos, convidando a uma continuação que ainda pode ser escrita, faixa após faixa de sombra, em novos cenários. Com esse lembrete suave de continuidade, o texto se abre para o que ainda pode acontecer. Figuras verticais, silhuetas que não revelam o rosto, aparecem novamente em novas mídias, em novos rituais de observação, em novas formas de engajamento entre público e mito. Cada revelação parcial, cada variação narrativa, acrescenta um elemento à tradição de medo que o Slenderman representa. E embora a origem exata permaneça envolta em silêncio, o potencial de futuras interpretações continua inteiro, pronto para ser explorado por quem quiser seguir adiante. O que resta, então, é a expectativa de que novas camadas possam ser acrescentadas, novas paralelidades com mitos antigos, novas leituras sobre o espaço urbano e a floresta, sobre o rosto que não se vê e sobre o que ele provoca na imaginação coletiva. O caminho está aberto para a continuação, para a descoberta de como essas tradições antigas e a criatividade contemporânea podem se entrecruzar de modo a revelar não medo, mas também a maneira pela qual as culturas mantêm viva a chama da narrativa diante do vazio.